Bom dia! Mais um beijo e uma alegria estar junto com você para nossa meditação Minha Dia com Deus. Nos versos de hoje está no livro de Tiago, capítulo 1, verso 15. Nota lê o seguinte: Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Um dos minhas perícopes preferidos está no livro de Tiago, exatamente nessa parte, de verso 14, de verso 12 até verso 15, onde que Tiago, inspirado por Deus, trabalha de aprovação, pecado e também própria morte. Lutero, quando examinava ali o Evangelho de Tiago, ou livro Carta de Tiago, considerava ele como carta de palha. Para morrer, entendeva, justamente para morrer, Tiago até enfatizava obras, mas de que fé Lutero considerava Evangelho de palha. Mas é que entende, me erra um equilíbrio entre fé e obra. E na parte de verso 12, eu queria que nos leva comigo, preste atenção, olha ali. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Verso está mostrando ali sobre provação. Todos nós não está passando por provação. Todos nós não temos momentos difíceis, tanto tentação como provação. Mas bênção de Deus é bem-aventurado que esse suporta para morrer depois de aprovado, esta recebe coroa da vida. Verso 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. E pode permitir que venha provação na tua vida, mas de Ele mesmo, impossível. Vamos ao verso final. 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Preste atenção, é algo tão importante. Cada um é tentado e engodado, outra versão da frase, pela sua própria concupiscência, quando essa o atrai e o seduz. Ou seja, cada um de nós não tem a nossa calcanhar aqui. Cada um de nós não tem algo que está impelindo ou está inclinando mais para nos aproximar de pecado. Para uns, pode ser algo que tem a ver com alimentação. Para outros, pecados mais ligados com sexualidade ou sensualidade. Para outros, pecados relacionados na parte social, como fofoca, conversa. E assim por diante, não tem N lista de pecados. Mas é importante que cada um é diferente. Uma pessoa que pode ter forte luta para abandonar carne e porco, enquanto que outro tem muita facilidade. E outros nem o mesmo tipo de dificuldade. É necessário que não entende, mas cada um tem seu calcanhar daqueles. Só que Tiago, termina o verso mostrando-nos algo mais profundo. Ele está mostrando a avó de morte. Preste atenção. Então a cobiça ou a concupiscência, que é o pecado, o calcanhar daqueles, que o ceder, que o que ele parte mal, que o sede de tentação. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, tentação é pecado. Pode ser até ser tentado para a cobiça, mas concebe pecado ou pratica aquele ato, tanto fisicamente ou na mente, lá sim, pode dar luz ao pecado. E o pecado, uma vez gerado, gera a morte. Uma vez consumado, gera a morte. É bom não entender, mas existe um processo para pecado. E também existe um processo para morte espiritual e morte eterna. E esse processo começa com concupiscência, com cobiça, ou seja, com atração. Por isso, tudo cuidado é pouco na vigilância de bom caráter. Se você percebe que tem um calcanhar daqueles, afasta de tudo aquilo que te impeliu ou de tudo aquilo que te aproximou de pecado. Se você percebe que tem certa força por resistir a tipos de alimentação ou alguns tipos de sensualidade, cuidado. Acabou aproxima de nenhum terreno que está fazendo com que o sentido pode ser pervertido. Por isso, Deus é tão preocupado com o povo que até divertiu, afasta de tudo que ele
que te atiçou e que te inflamou para que Buda ouvido a boa concupiscência. Ficha bojo e não fala com Deus. Santo Deus e amado Pai, abençoa essa pessoa que acaba de ouvir essa mensagem. Guia essa vida, protege e que Espírito Santo livre cada vez mais de tentação e Ele mesmo, essa pessoa, por afastar de terreno do inimigo, na nome de Jesus.